vou tentar começar. Nós queríamos, hoje nós não fomos tão britânicos, até por causa dessa nova plataforma que a Lúcia explicou, e que eu mesma custei a entrar. Não é tão fácil quando a gente muda, mas eu já vi que nós estamos com um número bem expressivo de pessoas, e quando avisamos em todos os nossos grupos, em várias mídias, quem virá conversar com a professora Clarice, quem virá como convidado e que futuramente teremos conosco em alguns cursos ou num curso próprio, será o maestro Oswaldo Colarusso. Colarusso, o meu depoimento. Você é uma pessoa extremamente querida, benquista, em Curitiba e em todos os lugares por onde você, com a sua competência, seu conhecimento, passou. Nós sabemos, eu me lembro uma vez que você falou que você foi discípulo do Eleazar de Carvalho, que eu conheci quando eu era muito jovem e que era um excelente também maestro, que você tem toda uma bagagem intelectual, não só de música, que de música você sabe absolutamente tudo, mas você tem um lado de conhecimento intelectual. Eu me lembro uma ocasião, você fazendo comparativos de artes plásticas com música, como a gente aprende, como você tem o dom da didática também, você consegue passar com muita facilidade. Então, é uma inteligência que eu respeito muito. Você é uma pessoa que nós temos muita honra e prestigia muito o nosso Solar do Rosário. Eu vou brincar uma coisa com você. Eu tive a honra uma vez, não sei se você lembra, quando você dava aula no Solar do Rosário, há uns 20 anos atrás, que eu ia para Nova York, você disse: Regina, compre uma batuta para mim, ali perto da... Onde é que era perto mesmo? Do Carnegie Hall tinha várias lojas, e eu não sabia como comprar a batuta. Era uma nova que estava chegando de acrílico, mas olha, eu regi tanta orquestra aquele dia, de tanta felicidade, Colarusso. Eu quero dizer a você que você é batuta mesmo, viu, Colarusso? Então, eu passo a palavra para a Clarice, agradeço a todos que estão presentes, agradeço a minha filha Lúcia, que a parte técnica e administrativa é toda dela, do Solar do Rosário, agradeço a nossa menina Dani, que está trabalhando conosco com tanto carinho agora, e aos nossos prezados alunos, as nossas boas-vindas. Clarice, obrigada, é com você. Obrigada, Regina. Obrigada pela presença, Colarusso. Obrigada a todos os que estão presentes. Eu vou iniciar primeiro compartilhando um pouco a tela, falando um pouco desse Falando sobre Música, que está hoje na sua sétimo encontro, né? Então, aqui nós temos esse Falando sobre Música, já tivemos, então, 6 convidados. O primeiro, Leandro Oliveira, pianista, regente e compositor de São Paulo. Depois, o maestro Paulo Torres, conhecido de todos nós, maestro e violinista. Olga Kiun, pianista e professora, né? Também excelente professora russa, né? Residente em Curitiba. Pablo Rossi, né? O pianista, que foi aluno da Olga, hoje mora em Nova York. Alessandro Borgo Maneiro, tivemos também, violinista, maestro e um grande professor de violino. Fabiola Baak, violinista, fundadora da Orquestra Ladies Ensemble, que vem a ser a orquestra oficial do Auditório Regina Castilho. E hoje temos, então, aqui a presença honrosa, né, do Oswaldo Colarusso, vou chamar só de Colarusso, né, querido amigo, maestro por formação, comunicador por vocação, e essa vem a ser a imagem que nós colocamos na divulgação do curso. Muitos de vocês já conhecem a trajetória do Colarusso, mas vou falar aqui em brevíssimas palavras o extenso currículo do nosso maestro. Bom, ele estudou trompa. Tem pessoas que não sabem que o Colarusso estudou trompa, um instrumento difícil, né? E que as orquestras dependem muito de bons trompistas, né?
Ele estudou trompa com o Enzo Pedini, na Escola Municipal de Música. Depois ele estudou regência com o grande maestro Eleazar de Carvalho, citado há pouco por Regina. Estudou composição com Michel Philippot, né? No Brasil e na França. Posteriormente, aperfeiçoou-se em regência com um maestro russo. E aí, de 1980 a 85, ele teve um trabalho muito importante como maestro do coral lírico do Teatro Municipal de São Paulo. Foi tão importante que ele recebeu 2 vezes, ele foi premiado pela Associação Paulista de Críticos, né? a APCA. Né? Aí, de 1985, em 1985, ele chegou em Curitiba, né? E aconteceu, então, dele ser o maestro da Orquestra Sinfônica do Paraná, que estava sendo criada em 1985. Já vamos falar mais sobre isso. Esse é um assunto muito importante no dia de hoje. Mas, durante o período que ele ficou na Orquestra Sinfônica do Paraná, ele realizou 250 concertos e gravou um CD do pouco gravado na época Vila Lobos. Ele tem atuado também com orquestras como a Petrobras Sinfônica, como a Orquestra Municipal do Rio de Janeiro, onde ele fez mais de 500 concertos, né? Regendo grandes nomes como Nelson Freire, Arnaldo Cohen, Arthur Moreira Lima, Gilberto Tinetti, Dan Tyson, David Garrett e inúmeros outros. Né? Ele participa também e participou de diversos festivais de músicas importantes no Brasil, como o Campos do Jordão, que foi, vamos supor, criado por Eleazar de Carvalho, né? Cursos de verão em Brasília, Festival de Música de Londrina, no qual ele chegou a ser também um diretor artístico. Né? Seu repertório é extremamente vasto. E assim, não só da música clássica, contemporânea, romântica, mas a música também contemporânea, onde ele fez estreia de grandes obras aqui no Brasil, e entre elas, né, não vou citar todas, mas ele fez do padre José Penalva, do Hindemith, do Anton Webern, do Zimmermann, e também ele fez no Teatro Municipal uma montagem do Schoenberg e uma montagem do Chambers também, do Pierrot Lunaire, na Suíça, né, na cidade de Lemberg. Bom, Colarusso, eu vou passar agora, vou abrir, porque eu quero conversar com ele, olhando, né, para ele. Quero que você, então, Colarusso, antes de nós iniciarmos esse nosso bate-papo gostoso aqui, quero que você dê boas-vindas a esse número expressivo de pessoas que está nos ouvindo. Bom, boa noite. Eu agradeço bastante as palavras tão gentis da Regina Casilo, né? E de você também, Clarice, né? Realmente, muito obrigado, fico super lisonjeado, né? De qualquer jeito, assim, o que é interessante é que eu fui para Curitiba quando eu tinha 27 anos de idade, né? Apesar de que eu conheci Curitiba quando eu tinha 17 anos de idade, e eu conheci Curitiba em 1975, como trompista. Naqueles cursos internacionais, né, de Curitiba. Mas foi em 85 que eu fiz o concurso, né? A Orquestra Sinfônica do Paraná queria ser diferente na sua formação. E, entre outras coisas diferentes, era escolher um maestro através de um difícil concurso. Pois é. Colarusso, já que você tocou nesse assunto, eu gostaria que você falasse como foi você tão jovem? Eu me lembro, eu estava no dia que o Padre Penalva nos apresentou e o comentário foi, mas ele é tão jovem, né? Porque para nós, imagina, um maestro começando na orquestra, né, criada, né, super jovem, com 27 anos.
Mas eu quero falar que quero que você conte para nós a respeito dessa seleção, porque o que eu sei é que nessa seleção tinham 17 nomes do Brasil inteiro concorrendo, e que tinham como, na banca examinadora, era formada por Alceu Bocchino, né? Cláudio Santoro, Mário Tavares e a violinista Eleni Betes. E como é que é um concurso? O que eles fazem para você testar, né, esses 17 elementos para entrar, para ser maestro de uma orquestra? Foi feito um concurso que nunca foi feito no Brasil, nem antes nem depois, para uma orquestra. Né? Esse concurso é um concurso, o tipo de concurso foi feito como os concursos de prêmio de regência da Europa. Né? Então, na realidade, o concurso começou com um ditado, um trio, que o Alceu Bocchino escreveu na hora, para fagote, oboé e flauta. Me lembro bem dos 3 músicos que tocaram. E era um trio que tinha 8 compassos. O trio ia tocar 3 vezes e a gente tinha que escrever. Eu tive muita sorte. Como é que é? Que difícil, Colarusso! Sim, foi muito difícil. Na realidade, eu tive muita sorte com uma coisa bem maluca. Eu estava estudando, na época, uma sinfonia de Bruckner que é em Ré menor. E estava no meu ouvido o Ré menor. E o trio que o Bocchino escreveu era em Ré menor. Então, na hora que o trio começou, eu imediatamente percebi a tonalidade e consegui, já na primeira, pegar diversas notas. Mas a grande diferença que teve foi que, quando eu percebi que era Ré menor, eu coloquei a armadura de Ré menor. E nenhum dos outros 16 candidatos colocou a armadura de Ré menor. Então, o Cláudio Santoro falou para mim que foi uma diferença que chamou a atenção deles. Né? Depois, a segunda prova era tocar no piano alguma coisa escrita para orquestra. Como eu não sou pianista, né, de carreira, eu não fiz curso de pianista, não sou um pianista de carreira mesmo, né? Eu escolhi uma peça do Mozart, que chama-se Pequena Música Fúnebre Maçônica, que é uma obra em andamento lento. E consegui tocar a peça inteirinha. E a banca toda falou, é o único que está conseguindo tocar alguma coisa inteira. Então, na realidade, eu tive, enfim, diversas sortes, né? Eu lamento muito que os 3 maestros que foram os que me examinaram já faleceram, né? Porque eu tenho, especialmente o Mário Tavares, falou coisas muito sábias para mim. Eu gosto muito de lembrar do Mário Tavares. Então, realmente, e daí eu acabei indo sozinho para a última prova, né? Que era o ensaio da Nona Bacchiana. Colarusso. Juntaram alguns músicos, porque nem existia orquestra na época, né? Pois é. Aí depois essa própria banca é que escolheu os 61 membros que, como a Orquestra Sinfônica começou. Né? Eu já fiz parte da banca para escolher os músicos. Ah, que beleza. Quando Agora, Colarusso... imediatamente eu já fiz parte da banca. Desculpe ter te interrompido. E uma coisa interessante que eu sempre quero comentar aqui com vocês, apesar de que muitos conhecem, os concertos matinais, né? De tanto sucesso, né? Até hoje. Os concertos matinais foram feitos pelo maestro Colarusso. Que ideia brilhante! Como é que você teve essa ideia de fazer concerto de manhã? Na realidade, a ideia dos concertos matinais, eu peguei a ideia do Eleazar de Carvalho, só que o Eleazar de Carvalho não fazia no domingo de manhã, ele fazia no sábado de tarde, lá em São Paulo. E que ele explicava. Na realidade, nesse aspecto, eu aprendi muito com o Eleazar. Né? Porque o Eleazar era um excelente, tinha uma didática muito boa com o público. E ele conseguia explicar. E eu achava que Curitiba tinha que fazer isso, para criar público, para esclarecer o público. E deu certo, né? Deu certo. Né? Acabou ficando o horário nobre até hoje da orquestra, né? O domingo de manhã. E tem uma coisa que interessante, que você, além de maestro, até a gente postou, né, na divulgação do evento de hoje, você é um grande comunicador e um grande professor.
Eu mesmo tive aulas com o Colarusso durante um tempo e posso dizer, né, como professora de música hoje, que o que eu aprendi sobre música, eu aprendi nos livros, mas o que eu aprendi de música, aprendi com o maestro Colarusso. E eu gostaria, então, da gente começar a passar essa tua atuação, né? Como maestro, que você teve uma experiência imensa de coro, como maestro de orquestra, também você que começou com as óperas, que introduziu as óperas, né? Com a orquestra no Teatro Guaíra e também os balés, né? Sim, na realidade, quando eu cheguei aqui, a ópera era feita de uma forma muito amadora. E foi aquele grande secretário de Cultura, que foi o René Arialdotti, ele era um homem muito articulado, e daí que ele me convenceu e eu convenci ele, aí a gente começou a fazer ópera do jeito certo. A primeira ópera que a gente fez foi o Dom Giovanni, que foi uma produção, enfim, foi em 1989. E o Teatro Guaíra, de 1989 até 1993, montou mais de 15 óperas. O Teatro Guaíra realmente teve um período dourado, realmente dourado, tá? Em termos de ópera. A quantidade era enorme, e nós parávamos de fazer uma ópera e já fazíamos um balé, e voltávamos a fazer ópera e mais concerto. Era uma usina mesmo. O Teatro Guaíra foi uma usina mesmo. Bons tempos, né? Bons tempos. Bons tempos, Colarusso. Colarusso, nós temos uma paixão em comum, né? Que vem a ser o Schubert. Sim. Que tal escolhermos uma obra para a gente começar a ouvir um pouquinho de música? Bom, na realidade, eu meio que sei, né? Na verdade, é tirado de um concerto, né? Esse vídeo que você vai mostrar é tirado de um concerto que eu fiz há uns, deixa eu ver, 9 anos atrás, mais ou menos, 8 anos, que eu fiz com a Camerata Antiqua de Curitiba, né? E foi uma noite onde fiz uma série de obras de Schubert, e a grande maioria em primeira audição, uma delas, inclusive, em primeira audição no Brasil. É uma peça muito rara de se fazer, que chama Canto dos Espíritos sobre as Águas, que é uma obra escrita para alguns instrumentos de cordas, violas, violoncelo, contrabaixo, e só vozes masculinas. Uma obra muito complexa, com um texto com esse título de Goethe. O Goethe compara a alma humana com a água. Assim como a água evapora, sobe e volta para a Terra, né? Assim acontece com a alma também, a alma humana. Então, enfim, foi muito emocionante. E, aliás, uma coisa que eu fiquei muito feliz quando eu fiz 3 dias, né, essa obra. Nos 3 dias, o público era absolutamente concentrado. Logicamente, que também conta com o fato de que eu expliquei tintim por tintim sobre a obra, né? Então, daí o público entendeu melhor ainda. Né? Com certeza. Colarusso, o Goethe, né, ele compara, né, como se falou, a alma humana como uma água, né, e o homem como o vento, né? Sim. E o homem como o vento. Então, vamos lá. Eu vou, então, compartilhar, vamos começar, então, ouvindo aqui a primeira obra, regida pelo maestro Colarusso, né? Que é de Schubert, Canção dos Espíritos sobre a Água. Linda, gente, linda. Como eu digo sempre, preparem seus corações.
vou interromper com dor no coração para fazer um outro exemplo que nós vamos, então, ver o Colarusso explicando uma outra obra de Schubert nesse mesmo dia, chamado Canto de Vitória de Miriam, né? Vamos lá, daí retornamos à nossa conversa. Isso vai acontecer no começo e no fim, logicamente tudo mais. A primeira sessão dessa cantada vai descrever Deus, Moisés, como um pastor bastante carinhoso com o seu povo. Por isso a música tem uma textura completamente diferente. Esse canto suave, né, vai mostrar de repente esse Deus ficar mais furioso. Esse Deus então vai fazer com que as coisas mudem completamente, sobretudo quando ele vai fazer a passagem, a divisão quando o mar se abre para passar o povo inteiro. Isso aqui é o segundo exemplo que a gente vai mostrar. É o lugar onde o coro descreve a água como mundos. Ao invés de ter um escândalo, na realidade, em pianíssimo, o coro com sons onomatopaias, ele descreve esse muro de água. E assim segue como é diferente ouvir uma música com explicação, né? Não sei, Colarusso, você queria que deixasse mais um pouquinho ou tá bom assim? Não, eu acho que é legal como um exemplo, né? Esse tipo de coisa que eu gosto de fazer, né? Antes de executar uma obra inteira. Pois então, isso que o Colarusso faz, né? Assim, que ele gosta de fazer, nós vamos ter oportunidade agora no Solar do Rosário, né? Que ele vai começar um curso agora em junho, que vamos comentar um pouquinho do que você vai falar em junho, Colarusso. Você vai iniciar, na primeira aula, você vai falar sobre Wagner, né? Que é a panorama assim, da vida do compositor, depois os motivos condutores, os leitmotiv, da parte final, né, da ópera A Valquíria. Fala um pouquinho disso. Na realidade, o Solar do Rosário, Oswaldo Colarusso, o Solar do Rosário, começou exatamente com um curso sobre Wagner, isso há mais de 20 anos atrás. Foi um curso que me deu uma grande satisfação. Aliás, nesse curso, eu fiquei conhecendo uma pessoa de grande valor, que é a Lúcia Durães, que daí começou a escrever livros sobre Wagner, com a minha ajuda, né? Eu fui o consultor musical nos 3 livros que ele escreveu até hoje. São livros excelentes, e começou lá no Solar do Rosário, há 20 anos atrás, né? Ela começou sendo nossa aluna. Sim. E daí, da nossa aluna, passou para você com Wagner. Um orgulho muito grande, né? Então, e assim, Wagner é uma grande paixão minha, né? Eu gosto muito
conheço muito a obra dele, mesmo profundamente. Acho que já assisti todas as óperas dele em diversos lugares do mundo. E conheço as partituras, vira e mexe, que acabo sentando no piano, os trechos que eu consigo tocar, assim, eu acabo tocando. E eu acho assim que é muito interessante, porque Wagner está muito além do que simplesmente um compositor de ópera. Ele é muito mais do que isso, né? Ele foi um homem que escreveu, o que ele escreveu de ensaios críticos são mais de 11 volumes, né? Ele era um homem muito intelectual. Além de ser um grande compositor, dos maiores compositores da história, foi um grande intelectual. E eu acho interessante mostrar para as pessoas como é que funciona um momento da ópera de Wagner, né? Porque o Wagner é muito exigente, ele quer que você estude, que saiba que aquele motivo significa isso, aquele outro motivo significa outra coisa, né? Então, nessa aula que eu pretendo gravar agora no mês que vem, para estar disponível em junho, eu justamente quero pegar a cena final da ópera Valquíria, quando Deus, Wotan, coloca a filha dele de castigo, né, vamos dizer assim, num fogo, mas um fogo mágico em torno dela, ela dormindo, adormecida, porque ele tem ideia de que o grande herói, Siegfried, vai despertá-la. É a ideia que o Wotan tem. Então, é legal a gente ver como a tristeza do Wotan de ter que castigar sua filha favorita, né? Então, tem um motivo para isso. O motivo do sono, o motivo do fogo, o motivo do Siegfried. Tudo isso vai aparecendo. E é legal das pessoas saberem isso, saberem o que é cada motivo. Essa cena tem 10 minutos, mas dá para ficar 10 horas em cima dessa cena, explicando tintim por tintim. E uma coisa que eu acho fantástica no Wagner, você pode não saber nada, mas você ainda acha a música bonita. Quer dizer, a música não é só bonita porque ela tem todos esses motivos, né? Todas essas razões de ser. Ela está bem além disso, tá? Mas então, Colarusso, eu acho assim que depois da tua explicação, a gente acho que vai querer ter um pouquinho mais de Wagner, né, no Solar. Quem sabe a gente retorna aquele curso que já fez há 20 anos atrás, de tanto sucesso, né, para a gente ter, assim, poucas pessoas podem e ter o conhecimento que você tem sobre Wagner, né? Na realidade, eu fico imaginando, hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem, com os vídeos que a gente tem, imagina, há 20 anos atrás, tinha um VHS do Anel do Nibelungo, né? Hoje em dia tem mais de 15 e disponíveis no YouTube, tem diversos com legenda. É tudo muito mais simples hoje em dia, né? É muito mais rico. E realmente eu gostaria muito mesmo de pensar em fazer um curso com essas facilidades, né? Não há dúvida nenhuma de que pode ser muito mais eficaz, né? Colarusso, o segundo curso, quer dizer, a segunda aula que você vai dar, a primeira vai ser Wagner, vai ser um mês, né? Um mês de junho, com 4 encontros com o Colarusso. O segundo vai ser Beethoven, que você vai falar sobre, lógico, a trajetória dele e tudo, e vai falar uma audição analisada da abertura Coriolano, né? E aí, o que mais que você... que, assim, bom, Beethoven é outro gigante, né? Um gigante, enfim, incomparável, né? Realmente é muito difícil imaginar alguém que não foi influenciado por Beethoven depois de Beethoven, né? Não tem compositor que não tenha sido influenciado por Beethoven. Mas o que pouca gente sabe é que Beethoven, através de algumas das suas aberturas, ele faz o molde do que vai ser o poema sinfônico. Aquela música que conta uma história, do começo ao fim. E não existe exemplo mais poderoso do que a abertura Coriolano. A abertura Coriolano conta toda a história desse imperador romano que quis motivar diversas guerras e o apelo de sua mulher
e de sua mãe para que ele não enfrentasse as guerras e a maneira como ele se suicida no final, né? Tudo isso, o suicídio de Coriolano nas mãos de Beethoven é uma coisa fantástica, porque o tema do Coriolano vai se desfazendo, mas é interessante a gente ver como é que funciona isso, tá? Essa ideia do suicídio do Coriolano, musicalmente falando, é muito interessante. E, aliás, outra coisa, como o Wagner, muita gente ouve a abertura Coriolano e olha, que bela música, nossa, que melodias bonitas, etc. Mas não tem ideia do que o Beethoven pensou. Na verdade, o Beethoven pensou em descrever musicalmente esse general romano, né? Um general que viveu 4 séculos antes de Cristo, muito tempo antes de Cristo, né? Muitas décadas antes de Cristo. Aliás, há historiadores que dizem que Coriolano nem existiu, tá? Mas, enfim, a história dele é tão importante, tão trágica, que Shakespeare fez uma peça, Coriolano, né? E, na realidade, o Beethoven se motivou por uma versão de um autor contemporâneo dele, de Beethoven, chamado Collin. Na realidade, não é o Coriolano de Shakespeare, mas a história é a mesma, né? E o final também é o mesmo. O suicídio tanto acontece no Shakespeare quanto acontece no Collin. Colarusso, você falou aí de uma peça, né, de Shakespeare. Essa abertura foi inicialmente feita para uma peça, né? Que era Sim, hábito na época de Beethoven fazer uma peça para ambientar assim o que acontecer, não é? Na verdade, ele escreveu essa abertura para uma peça de um autor que era contemporâneo dele, lá em Viena, chamado Collin. Uhum. Esse Collin escreveu uma versão também do Coriolano. Aliás, existem muitas versões do Coriolano. E eu fiquei fascinado, uma coisa que eu vou mostrar na aula, né? Existem grandes pinturas sobre o Coriolano. Existe uma pintura linda do Poussin, que foi um pintor neoclássico francês. É fantástica a pintura, que mostra exatamente o Coriolano, a mulher do Coriolano e a mãe do Coriolano implorando a ele para não mover a guerra. E, aliás, musicalmente falando, a ideia que o Beethoven tem de mostrar súplicas da mãe e da mulher do Coriolano é fantástica, né? Porque ele toca um tema, depois o tema um tom acima, depois um tom acima, né? Quer dizer, a veemência como elas vão pedindo para ele para que ele não faça guerra, né? Deve ser uma delícia a gente ouvir depois, né, com essa explicação, né, Colarusso? Todos nós vamos ouvir diferente, né? A minha ideia é que faça a diferença, né? Mas vai fazer com certeza, absoluta certeza. Eu, como tua aluna, eu lembro que eu saía assim, eu ouço tudo diferente, as obras que eu estudei com você, absolutamente diferentes. Mas tem uma obra que nós vimos juntos há anos atrás, que é maravilhosa, que é a Catedral Submersa de Debussy, né? Que ele descreve, né, uma catedral aparecendo assim nas águas claras, né? Num dia claro, e tem sons então de sinos, sons de coro, de órgão, né? Como é que é essa explicação dessa obra maravilhosa, Catedral Submersa, de Debussy? Eu estou numa fase bem Debussy. Eu estou lendo 2 biografias do Debussy. Eu terminei já uma delas, estou agora começando a ler outra. E acho ele interessante. É um compositor que as pessoas colocam o rótulo nele de impressionista, e que nem sempre ele foi impressionista, né? Na realidade, ele só foi impressionista no final da vida, ou melhor, depois que ele escreveu a ópera Pelléas e Mélisande. Na realidade, ele é muito mais ligado à corrente simbolista ou pré-rafaelita no século XIX. A Catedral Submersa, no entanto, já é uma obra tremendamente impressionista, é um dos prelúdios para piano que ele escreveu em 1910, e musicalmente é fantástico, realmente assim, eu acho muito interessante a gente perceber como o Debussy, diferente do Beethoven,
ele faz não uma descrição de um roteiro daqui, mas, na realidade, as sensações. O começo da obra, por exemplo, fica bem clara essa questão da água, né? A água é uma coisa que era um tema favorito dos pintores impressionistas e também de Debussy. Aliás, é interessante porque um compositor contemporâneo do Debussy, que é o Maurice Ravel, ele só tem 3 obras que têm água. Debussy, eu já contei, ele tem 25 obras que têm a ver com água. Nossa. Então, é muito frequente, né? É extremamente frequente. E a obra mais importante de orquestra, que chama-se La Mer, né? O mar, logicamente fala de água, né? Que o ambiente é de água, né? E a Catedral Submersa é uma versão que ele faz de uma lenda, e é bastante interessante porque, e aliás, eu pretendo mostrar isso, né? Ele, inclusive, rouba, olha só, uma ideia de Satie. Henrique Satie escreveu uma peça para piano que chamava-se Ogivas. Uhum. Ele imitava um órgão e ele usa o mesmo procedimento, né? Ele meio que rouba a ideia do Satie. Mas eles eram muito amigos, ele orquestrou coisas do Satie, ele ajudou o Satie, enfim, né? Não acho que seja um roubo, não. É uma inspiração de um mito bretão, né? Essa obra. Agora, Colarusso, eu fico pensando, também não tem um pouco de simbolismo musical nela? Olha, eu acho que não. Eu acho que, na realidade, você veja bem, essa região da França é uma região famosa, né? Aquele Monte Saint-Michel, né? Que você pode, dependendo da hora do dia, você pode ir a pé ou de barco, né? Porque as marés são muito, né? O Monte Saint-Michel vira uma ilha, né? Ou vira um lugar acessível. Você pode ir de carro até o Monte Saint-Michel, dependendo da hora, né? E que você saiba bem que hora que você quer chegar e quer sair de lá, né? Porque senão você vai ficar preso. E na realidade, é uma lenda, né? E, nesse aspecto, talvez de simbolismo, eu não sei não, viu? Eu não sei não. Eu acho que a música, ela evoca tanto essa sugestão da água, essa sugestão da catedral, lá, o órgão embaixo d'água, e até na página final, a ideia que a gente tem quando a mão esquerda faz um desenho lá, fica no grave, né? Parece uma água encobrindo a igreja. Eu acho, enfim, a Catedral Submersa é mais uma obra que o Debussy escreveu, em que ele colocou o título, olha bem, no finalzinho, apenas depois de pontinhos. Quer dizer, ele sugere o título no final da peça. Não há postura mais impressionista do que essa, né? Para quem for interpretar também, vão ser teoricamente, antes não saber o que ele queria. Isso? Ah, sim. Bom, Colarusso, o teu último encontro, né, nesse mês de junho será sobre 2 compositores muito importantes. Mussorgsky, né, que vai falar sobre a mais russa das óperas russas, Boris Godunov, né, e sobre o nosso querido Villa-Lobos. Do Boris Godunov, você vai colocar o início da ópera, que é a cena da coroação, né? Que é uma cena belíssima, que tem muito russo, né? Muito, vamos supor, o coro, um coro maravilhoso implorando, né, para o czar. E a gente tem assim uma ligação que a música russa, né, principalmente na segunda metade do século XIX, que quis ter uma mortificação em relação à hegemonia italiana e alemã da ópera, né? Então trouxe toda essa cultura autóctone, né, da Rússia, do folclore, a música popular, né, que a gente vê nessa ópera, né? Na verdade, a minha ideia de juntar o Mussorgsky e o Villa-Lobos é porque Sim. Eu peguei 2 obras desses compositores em que eles usam uma melodia popular. Então, na cena da coroação,
tem uma melodia que ela é conhecida em russo como Slava, que quer dizer glória, né? E essa melodia é uma melodia que muitos compositores usaram. Beethoven usou Slava. Um dos quartetos de Beethoven, né, é dedicado ao Razumovsky, que era embaixador da Rússia no Império Austríaco, e ele, então, para homenagear, para quem estava escrevendo, né, ele usou esse tema folclórico, ele foi lá atrás e achou o tema folclórico. E tem compositores como, por exemplo, o Rachmaninoff, que também utiliza esse mesmo tema, né? Esse tema folclórico, o Mussorgsky, de uma maneira muito original, ele vai usar esse tema, exatamente esse tema. Quando o Czar aparece para ser coroado, o coro, o povo, usa essa melodia, que é uma melodia que não é do Mussorgsky, é uma melodia folclórica. E eu pego a mesma coisa no Villa-Lobos. O Villa-Lobos, na sua Baquenas Brasileiras número 4, ele utiliza uma melodia folclórica da Paraíba, um coco, né, que é um ritmo lá deles, do Nordeste, e ele transforma essa melodia folclórica numa melodia com contornos de Bach, e tem horas que ele mostra essa melodia no seu contorno autenticamente folclórico. Tá? Então, na realidade, eu quero mostrar como a melodia folclórica, a melodia autenticamente popular, ela pode fazer parte de uma obra erudita, uma obra clássica. Eu fiquei pensando como é que você tinha pensado em juntar Mussorgsky com Villa-Lobos, né? Agora está esse explicado. procedimento por causa das duas melodias, né? Das duas melodias. E é interessante ver o que tem que adaptar em termos de harmonia e tudo mais, né? São dois compositores que eu adoro também, Villa-Lobos, Mussorgsky. Aliás, eu acho, quando eu era mais novo, eu torcia muito o nariz para certos compositores. E hoje em dia, não, eu sou apaixonado por todos. É muito difícil ter um compositor que eu não seja apaixonado, né? Eu acho que o último compositor que me motivou assim, a ficar totalmente apaixonado é um compositor que eu torci o nariz, talvez porque o meu professor não gostava muito dele, o Filipão não gostava dele, que é o Rachmaninoff, né? E eu li uma biografia do Rachmaninoff e eu fiquei tão impressionado de que o Rachmaninoff ele teve que fugir da Rússia por causa da Revolução, invadiram a casa dele, jogaram o piano dele do segundo andar da casa, né, o piano de cauda dele, né, ele teve que fugir. E o que aconteceu com o Rachmaninoff? Rachmaninoff nunca mais conseguiu compor. Ele viveu até 1943. Ele fugiu da Rússia em 1917. Ele escreveu 2 obras apenas, depois que ele foi embora da Rússia. Porque fora da Rússia era que nem um peixe fora d'água, né? Os amigos diziam que era uma das pessoas mais tristes e melancólicas que haviam conhecido, era o Rachmaninoff, nessa fase que você está falando aí, né? Na realidade, o Rachmaninoff, vamos dizer assim, para viver, né, e viveu bem, né, ele se apresentava como pianista, né? Ele é tido como o maior pianista que já existiu, né? Ele realmente, existem gravações do Rachmaninoff e são absolutamente maravilhosas, né? Enfim, daí eu acho que daí eu comecei a entender. E outra coisa que eu também entendi com o Rachmaninoff, aí eu me apaixonei bastante, é que o Rachmaninoff ele era muito religioso e ele, perto da casa dele, tinha uns sinos. E a presença de sinos nas obras dele, daí eu comecei a entender. O começo do segundo concerto para piano são sinos, tá? Enfim, né? Tem inúmeras obras dele que tem tudo a ver com sinos, né? Sinos, Rachmaninoff tem tudo a ver. E o sino tem tudo a ver também com a Rússia, né? Sim. Porque as igrejas tocam músicas de sinos, né? Talvez uma quinta aula, numa próxima série de aulas, vai ser justamente analisar, descobrir sinos nas obras do Rachmaninoff. Pois é, assunto que não falta, né, Colarusso? Assunto que não falta. Colarusso, eu acho que eu vou abrir para as pessoas conversarem com você, fazerem perguntas com você.
Eu só vou pedir o seguinte, como nós estamos com um número muito grande de pessoas, eu vou pedir que a Dani me auxilie a ver, e aí, Colarusso, hoje você manda, né? Então, quando você quiser assim, colocar aqueles exemplos que nós selecionamos, né, de vídeos, você fala, Clarice, coloque tal exemplo, acho que você lembra o que a gente ainda tem de exemplos para... Mas, de qualquer jeito, o que eu acho mais importante mesmo é essa coisa, né, das pessoas poderem fazer perguntas, eu acho bem legal. Então, eu vou pedir, então, que a Dani pergunte se alguém está com a mão levantada, Dani, por favor, porque eu não estou conseguindo verificar. Dani? Eu acho que ela não tem... Não sei se ela Clarice, está... é Regina que está falando. Sim, eu sei. Eu estou vendo aqui que tem 19 pessoas no bate-papo. Deixa eu ver nas mãos aqui. A Semar foi uma pessoa que perguntou. Uhum. Deixa eu ver aqui. Bate-papo. Aqui sim, eu estou vendo, mas não, eu gostaria que fizessem, se fosse possível, Regina. Abrir o vídeo e ativar o microfone da pessoa, né? Dani, você está nos escutando? Um momentinho que eu vou ligar. Sim. Colarusso, mas então, temos aí uma maravilha de programas, né, a serem cumpridos aí no Solar, né, uma beleza. Aliás, o Solar, a gente pode falar de música e falar do Solar, e do Solar e música, porque o Solar tem curso de piano, curso de violão, curso de violino, tem inglês e italiano com música, tem um curso chamado Desvendando a Música Clássica, que eu não sei quem é que faz esse curso, né? Teremos agora a honrosa presença tua também no Solar do Rosário, né? Fazendo assim essa explicação, uma explicação que só o maestro pode fazer, e o maestro com experiência fantástica que o Colarusso tem. Para nós é realmente uma honra muito grande. Eu acho que enquanto a gente verifica isso, eu vou pôr mais um vídeo dos que nós pegamos aqui, enquanto a gente verifica essas pessoas que estão tentando falar, né? Quem sabe... Sim. Pode falar, Regina. Pode colocar, a Silvia quer fazer uma pergunta depois, mas coloque antes para a gente... Pode fazer agora. Então, tá. Eu também acho que o Colarusso falou e ele manda. Ele disse que é preferível conversar. Então, vamos conversar. Olha a pergunta. Silvia, pode fazer a pergunta. Só dizer, pode fazer, acho que já está desbloqueado o teu microfone. Sim. Eu gostaria de saber, até na verdade, eu em 1985 participava ia nas orquestras sinfônicas de domingo de manhã e realmente impactaram muito a minha vida e realmente achava o máximo o seu jeito descontraído e essa forma de explicar, enfim, então realmente você impactou muito a minha história com a música e primeiro te agradeço, te admiro muito. Eu gostaria de saber até quando você ficou na Orquestra Sinfônica de Curitiba. Então, na realidade, eu fiquei na Orquestra Sinfônica do Paraná até 1998. Depois de 1998, eu comecei a trabalhar especialmente na rádio educativa. Eu tive uma programação de música clássica na rádio educativa que chegou a ter muitas horas por semana, né? Infelizmente, a rádio educativa é um órgão do governo do Estado, né? Então, passou pelo governo do Estado um governador que não gostava de música clássica. Então, a música clássica foi reduzida a quase nada, né, por um bom tempo. Mas, enfim, foi o trabalho que eu fiz. Depois que eu saí da Orquestra Sinfônica do Paraná, em 98, na realidade, para mim,
foi um período muito rico, porque foi o período que eu comecei a trabalhar no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro eu acabei trabalhando com a Sinfônica Brasileira, com a Orquestra Sinfônica Pedro Brás Sinfônica e com a Orquestra do Teatro Municipal. E no Rio de Janeiro também, assim, talvez eu tenha feito coisas que foram das coisas mais importantes que eu acabei fazendo, né? Tipo, diversos balés eu regi lá, a companhia de lá do Rio de Janeiro é a última companhia clássica que o Brasil tem, né? Totalmente clássica, né? Eu fiz Bela Adormecida, fiz Lago dos Cisnes, fiz Quebra-Nozes, eu fiz Eugênio Onegin, que é um balé com música de Tchaikovsky, e no Rio de Janeiro eu acabei fazendo também a primeira audição brasileira de uma obra de Arnold Schoenberg, que chama-se A Espera, Erwartung, em alemão, né? Foi a primeira audição no Brasil da peça. Imagina, uma peça de 1911, né? Eu acho que foi em 2005, mais ou menos, que eu fiz isso, né? Então, assim, o período... realmente, vamos dizer assim, eu fiquei triste quando eu saí da Sinfônica do Paraná, porque eu vi a Orquestra Sinfônica começar, né? Mas, ao mesmo tempo, para mim, pessoalmente, acabou sendo muito bom também, porque aí pude expandir muito meu trabalho para outros lugares, né? Especialmente o Rio de Janeiro. Perfeito. Muito obrigada. Obrigado você por essas palavras tão boas que você falou, de ter sido importante na tua vida, né? Muito, muito legal isso, saber. Obrigada. Olha, nós temos uma mãozinha levantada ali, o Bruno. Se Dani puder liberar o Bruno, por favor. Lúcia, eu estou vendo que o Denis também quer fazer uma pergunta pelo chat. Aqui. Ele fez uma pergunta no chat. Alô? Bruno, pode falar, Bruno. Boa Oi, noite. Clarice. Oi, Boa noite. Não sei se você lembra a minha voz, é o Bruno de São Paulo. Claro que lembro, Bruno. Tudo bem? Prazer, É um prazer em te rever. Prazer revê-los, prazer, maestro. Eu fiz um curso recente, maestro, sobre Wagner, um curso bem detalhado, e uma coisa que me trouxe à vista é que Wagner ele extrapola o universo operístico hoje e ele ajudou muitas coisas do cinema, né? Até a questão do uso da técnica do leitmotiv para outras, para o cinema até, para trazer o tema do ator, do personagem, né, dentro do cinema. Isso me surpreendeu muito. Eu queria saber se você pretende trazer dentro do teu curso todas essas influências que o compositor trouxe até os dias atuais para as outras artes. Eu achei muito interessante essa maneira que o meu professor, na época, abordou, né? Essa onipresença, talvez, do compositor, né? Olha, eu não tenho dúvida nenhuma de que um autor, um compositor de cinema, que nem aquele Williams, né? Não há dúvida que ele é tremendamente influenciado por Wagner e talvez Richard Strauss, né? E assim a técnica, né? Você vê que o próprio som dessas músicas de Guerra nas Estrelas e coisas do gênero, né? Eles têm um tema condutor, né? Um leitmotiv que nem o do Wagner, né? Então, nesse aspecto, eu acho muito interessante. Adorei a ideia, realmente é uma ideia num curso, né? Mostrar esse tipo de vamos dizer assim, de prosseguimento. E tem uma coisa muito interessante, olha só, tem um dos compositores judeus que acabaram fugindo, quer dizer, tiveram que fugir da Europa por causa do nazismo, foi o Korngold. O Korngold foi um compositor muito talentoso e ele era, num certo aspecto, ele era um admirador enorme de Wagner. Então, é interessante que, assim, gente como ele, que ele fez muita música para cinema, infelizmente não do nível que ele tinha composto antes de fugir da Europa, né? Ele nunca mais se tornou um compositor tão bom como na sua ópera A Cidade Morta, por exemplo, que é uma grande ópera. Mas o Korngold,
é um dos compositores que eu acho que levam esse ideal germânico, que quem fez foi Wagner, para a música do cinema americano, sobretudo o cinema americano. A trilha sonora europeia é diferente da trilha sonora americana. A trilha sonora americana, olhem só, é muito mais wagneriana do que, por exemplo, a própria trilha sonora dos filmes alemães. Tá? Outro assunto interessante para se discutir. Tá? Obrigado pela colocação. Até tinha uma frase que o professor falava, eu queria lembrar o nome dele agora de cabeça. Ele falava assim, que o leitmotiv, que é o motivo do personagem, ele dá spoiler, ele antecipa a entrada do personagem. Então, isso é muito... o professor até falava, olha, repara nesses acordes, adivinha quem vai entrar? É o personagem tal. E entrava o personagem tal. É muito interessante ter essa leitura, e eu acho que é a pegada que o senhor está querendo para o curso, né? Agora, o Wagner realmente ele é um gigante. Existe uma cena, por exemplo, só uma coisa, o Tristão, né, na ópera Tristão e Isolda, o Tristão matou o noivo da Isolda, tá? Que chamava-se Morold. E eles se encontram, o Tristão e a Isolda, ainda não sabendo que um era apaixonado pelo outro. Bom, mas o assunto, na cabeça deles, é o Morold, mas eles não falam. Só que a orquestra fica tocando o tema do Morold. Então, na realidade, o Wagner mostra o que tem na cabeça deles, não nas palavras deles. Tá? Essas coisas do Wagner, isso vai acontecer também na música de cinema. Tá? A música de cinema, muitas vezes, vai sugerir aquilo que não está sendo dito. Tá? Então, nesse aspecto, a música de cinema ela pode ser extremamente wagneriana. Só uma coisinha, aqui no bate-papo, eu vi alguém chamado Denis Barbosa, que falou uma coisa muito interessante sobre o Daphnis e Chloé. Eu acho que ele quer perguntar para você, porque ele fez assim, os exemplos dados pelo professor. Bem mais. O Denis está aqui. Denis Barbosa, a palavra é tua. Só ativa teu microfone, por favor, Denis. Será que dá agora? Perfeito, Denis. Perfeito. Ai, meu Deus, que vergonha. Me perdoe, se a imagem não está aparecendo é porque a câmera está quebrada aqui. Então, acho que só vai ser a voz mesmo que vai rolar. Bem, não, a pergunta foi basicamente essa, né? Porque eu estou estudando o Daphnis e Chloé porque eu pretendo fazer meu TCC sobre a obra. Eu estudo regência na Unesp, eu estou estudando sobre essa peça. E aquela parte famosa lá do casal com aquelas flautas e tem os contrabaixos fazendo o tema. Não sei se vocês recordam esse trecho desse balé. Ele me lembra muito o alto mar. E claro que não tem nada a ver com a história em si, mas é um exemplo, enfim, eu acho que a pergunta é isso. Não, na realidade, o que você está falando deve ser aquele trecho que é o Nascer do Sol, né? Que é o começo da parte final do balé, não é? É isso? Sim, que assim, eu toco viola, então eu estudei muito em excerto e caí esse excerto, justamente. Tá bom. Então, na realidade, eu acho que ali, se você pensar no solo de violino, no solo de flauta, bem no comecinho, quer dizer, aquele solo de clarinete piccolo que tem fora de cena, né? Na realidade, tem muito mais a ver com os pássaros do que com o ambiente da natureza despertando
do que necessariamente a água. Talvez a água faça parte, talvez ele queira descrever alguma fonte que tem aqui e ali, entendeu? Mas eu acho que está muito mais presente é a luz crescendo do sol e os pássaros que estão ali dialogando. Eu acho que nesse aspecto é muito mais uma natureza, onde talvez a água fizesse parte, né? Mas eu acho que não é uma coisa especificamente de água. Não é o caso, eu falei que o Ravel tinha só 3 obras mesmo com água, né? Que é o Godot, que é uma peça para piano, solo. O primeiro movimento do Gaspard Delanoë, que se chama Ondine, que é uma sereia que está no meio da água, né? Fazendo o seu canto de sedução, né? E uma barca sobre o oceano, né? Um barco sobre o oceano, né? Une barque sur l'océan, que é uma obra também que tem a ver. Aliás, o Ravel tem momentos impressionistas também, e normalmente são os momentos em que ele está lidando com água. Mas eu acho que essa parte do Da Vinci Cloé é tremendamente impressionista também, tá? Ela é impressionista. Então, como impressionista, acho que talvez até mudar a minha conta. Ao invés de 3 obras, provavelmente eu acho que essa vai ser a 4ª obra mesmo, porque mesmo que não seja o mar, né? Muito provavelmente nesse nascer do sol tem também a cor, o som das fontes murmurantes, né? Nesse início. Que lindo. Colarusso, você é demais. É demais, é uma delícia te ouvir. Eu estou notando aqui. Pensa, eu estou notando cada coisa aqui. Vai ter curso que não acaba mais, porque a música é uma verdadeira maravilha. E te ouvir é uma delícia. Porque você, além de ter um grande conhecimento, você explica do jeito gostoso, Colarusso, viu? Muito bom. Bom, gente, quem mais quer perguntar para o maestro? Temos uma levantada aqui do Rafael Neves. Então, Rafael Neves, por favor, desbloqueie o teu microfone, que já estamos te ouvindo. Opa, boa noite a todos. Eu queria, primeiramente, parabenizar o maestro pela exímia explicação, realmente abrir os olhos aqui. E, maestro, a minha pergunta seria referente à composição. Além de, claro, a composição como um meio de trilha sonora, etc., esse, digamos que, objetivo mais comercial, qual o senhor acha que agora é o objetivo da composição, assim, o rumo dela? Já que música quase que para concerto não é muito mais produzida, pelo menos as modernas não são muito executadas. Eu queria saber a sua opinião do senhor, como maestro mesmo, que tem um conhecimento maior sobre música moderna, porque eu acho raro música depois do século XXI, assim, ser apresentada em salas de concerto, etc. Bom, só uma coisa, não há dúvida nenhuma de que, assim, acho que nós estamos nesse período de pandemia, nada é apresentado em lugar nenhum, né? Bom, mas eu acho que você está equivocado. Por quê? Existem compositores ainda excelentes, ainda, é horrível falar ainda, vão ter sempre, tá? Eu acho que compositores vão ter sempre. Eu acho que, atualmente, talvez é uma questão de gosto pessoal, mas eu tenho uma compositora que eu acho a melhor compositora, o melhor compositor ou compositora da atualidade, que é uma finlandesa chamada Kaija Saariaho. Eu acho essa mulher ela é a grande compositora do nosso tempo. Só que talvez a gente só vá descobrir, quer dizer, ela já é uma compositora renomada, diversas orquestras encomendam coisas para ela, mas evidentemente que ela não tem fama ainda, né? Talvez ela vá ter fama depois que ela morrer, né? Mas eu acho que tem espaço para tudo. Eu acho que tem a música que pode ser feita de maneira para trabalhar no cinema, né? Eu acho que, inclusive, eu tenho sentido que o cinema, vamos dizer assim, ele, em termos musicais, ele empobreceu muito. Quando a gente pensa em compositores de cinema, como o Nino Rota, né? Como o Herman, que fazia as músicas para o Hitchcock, né? Que eram compositores tão bons,
E as trilhas sonoras imaginadas pelo Kubrick, né? A gente imagina realmente que a música no cinema decaiu bastante, né? Eu acho esse compositor americano, John Williams, que é tão festejado, né? Eu acho que é muito difícil da gente comparar ele com Nino Rota, né? Nino Rota, ele tinha uma linguagem toda dele mesmo, né? É muito difícil você dissociar, mesmo quando a música do Nino Rota não foi pensada para cinema, ela tem cara de cinema, tá? Então, enfim, mas eu acho que existe espaço, sim, para um compositor trabalhar para cinema. Existe, sim, ainda existe espaço para um compositor trabalhar para música de concerto, tá? Não é um caminho fácil. Compor hoje em dia é muito difícil, né? Eu realmente acho que deve ser a coisa mais difícil no mundo é você ser compositor. Um compositor tem que carregar séculos de carga. Você veja, por exemplo, Bach. Bach só conhecia a música que tinha sido feita até 20 anos antes dele. O compositor de hoje conhece a música de 800 anos antes dele. Então, não é fácil ser compositor hoje em dia, tá? Eu acho que o caminho é difícil. Evidentemente que o público também acabou se tornando muito mais superficial, existe um superficialismo em geral, né? Então, assim, o público está pouco aberto para as coisas novas, né? E tem compositores que conseguem realmente fazer um trabalho muito interessante para vamos dizer assim, chamar o público. Tem um compositor inglês, olha só, mais uma dica, além daquela minha favorita, a Kaya Saariaho, tem um inglês chamado Thomas Adès, é muito fácil o nome dele, A-D-E-S, né? Adès. O Thomas Adès, por exemplo, ele tem obras que já estão fazendo um grande sucesso. Ele tem um concerto para violino e orquestra que está fazendo o maior sucesso, entendeu? Agora, no momento atual, nada faz sucesso, porque nós estamos há 1 ano e meio quase com tudo parado, né? Na realidade, enfim. Mas, aliás, o Thomas Adès é um excelente pianista também, excelente maestro também, mas um grande compositor também, tá? Então, existem compositores, sim. Eu acho que você tem que se informar mais, mas existem compositores importantes hoje em dia que estão aí batalhando por um espaço. No caso desse Thomas Adès, ele já escreveu 2 óperas para o Metropolitan, tá? Ele não é um total desconhecido. Tá? Bem, muito obrigado, maestro. Eu Nada, fico nada. feliz de ouvir que ainda a sua opinião é de quem dá espaço, né? Eu realmente vou procurar mais e eu fico surpreso mesmo. Muito obrigado. Nada. Obrigada, Rafael, pela tua participação, viu? Lúcia, você que está enxergando aí as mãozinhas levantadas. Sim, temos a Pauline com a mão levantada. É só liberar o microfone, Pauline. Pauline é nossa professora de piano do Solar do Mozart. Pois, Pauline, você pode, enquanto você desbloqueia aí teu microfone, eu conversei com o Colarusso, até hoje falamos de você, da tua apresentação maravilhosa que você fez no auditório Regina Casilo, falando de Fanny Mendelssohn e tocando sobre Fanny Mendelssohn, né? Músicas dela. Pauline, palavra é tua, só desbloqueie, por favor, teu microfone. Muito bem-vinda, viu? Ainda está bloqueado o microfone. Na partezinha de baixo, assim, à esquerda. Ainda não desbloqueou, Pauline. Você mexeu alguma coisa ali. Ela está tentando. Lúcia, tem mais alguém que, enquanto a Pauline está tentando desbloquear? Uma coisa, esse assunto de Fanny Mendelssohn eu acho fantástico, né? Nossa, ela foi uma compositora de enorme talento e ela, enfim, a família achava que não ficava bem uma mulher ser compositora, que composição era coisa de homem, e na realidade o Mendelssohn acabou assumindo
para que a obra não ficasse desconhecida, ele dizia que a obra era dele. Mas e quantas obras, né, que hoje estão vendo que eram dela, né, Colarusso? E ela realmente era muito talentosa mesmo, muito boa. Ela escrevia para cordas muito bem também, né? Ou famíliazinha, né? Mas também, né, Colarusso, o pai deu até uma orquestra para ele ensaiar suas obras, né? Era muito rico, né? Uma família privilegiada. Mas não está conseguindo desbloquear o microfone dela. Não, mas deixa eu falar, tem uma pessoa no chat, Ana Lúcia Vieira Santos, que pediu, se possível, professor, maestro Colarusso, escrever o nome dos compositores, né, que você falou. Quem sabe a gente escreve ali no grupo do WhatsApp depois, ou aqui, enfim, né, o que você preferir. Então, vamos lá, olha. Vamos ver se é isso mesmo, tá? Se vai dar certo. Essa é a finlandesa e esse é o inglês. Pronto. Esses são os dois. Lúcia, eu estou achando que, como a Pauline não conseguiu, infelizmente, desbloquear, eu penso que o nosso tempo já está, assim, passou tão rápido que a gente nem viu, o tempo voou, né? Mas eu verificando aqui, nós já estamos, assim, além do tempo, mas com muito prazer, estamos conversando com o Colarusso. Queria, então, Colarusso, que ou a gente escuta uma música, mas queria também que você falasse mais alguma coisa para todo mundo que está ouvindo, e qual música você gostaria de ouvir. Porque, veja, entre alguns vídeos que nós selecionamos juntos, tem o do Luiz Guilherme Pozzi, né? Que foi uma das... um dos músicos que a gente estava pensando em levar, né, para o auditório. Eu acho que a Pauline conseguiu. Oi! Pauline, que bom! Vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Eu voltei. Que bom! Saí e voltei. Ai, que bom que deu certo agora. Então, vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem? Agora é perfeito. Ai, que susto. Não queria perder a oportunidade, maestro, de saber sobre as tuas leituras sobre Debussy. Eu estou fazendo um mestrado sobre o Reflet d'Anlot e gostaria de saber o que o senhor está lendo para saber se eu posso incluir nos meus referenciais também. Então, eu posso te pedir um minutinho, que eu vou te Claro. pegar os livros e te trago aqui, tá? Espera um pouquinho. Maravilha. Mas então, a Pauline fez uma apresentação que até conversei com a Regina um tempo aí atrás, de retomar a tua apresentação, viu, Pauline? Porque foi muito boa, foi muito bonita. E você tem um jeitinho assim, quietinho, quando eu te conheci, mas você no palco, você tem muito humor para explicar, sensacional. Colarusso já voltou. Então, olha, um livro é um livro que se chama Claude Debussy, antes de Péléas, ou Os Anos Simbolistas. Foi aqui, através desse livro aqui, que é uma maravilha. Gente, achei esse livro no estante virtual. Não diga. Nunca pensei que eu fosse encontrar isso no estante virtual, tá? Eu tinha visto que esse livro existia e hoje em dia está muito complexo. O nosso dinheiro não vale nada hoje em dia, né? Nada, né? Então, comprar um livro desse aqui sairia uma fortuna numa livraria estrangeira, né? E aí, você poderia dizer o escritor, o autor? Como é que é? O autor? François Léger. Eu vou escrever, porque a minha irmã, né, pediu para eu escrever, eu vou escrever aqui. Aqui. Então, é François Léger, tá? Esse escritor, ele tem uma biografia muito boa do Debussy, da vida toda, porque nesse livro
ele conta detalhes. Gente, é muito bom o livro, sabe? Muito rico de informações. Ele conta detalhes do Debussy até a estreia do Pelléas e Mélisande. Eu não sabia disso. O Debussy, ele passa a ser reconhecido a partir de Pelléas e Mélisande, em 1913. Uhum. Que legal. Antes ele era um compositor só que as pessoas meio citavam, etc., né? Mas o Pelléas e Mélisande, olha só que chocante isso. O Pelléas e Mélisande foi um sucesso tão grande. Olha, pode uma ópera tão revolucionária como o Pelléas e Mélisande fazer um enorme sucesso, né? É difícil explicar, né? Então, e o outro livro é esse livro aqui, tá? Vou pegar aqui o nome do autor. Esse livro ele foi escrito em inglês, eu estou lendo ele em francês. Tá? O nome do autor é Edward Lockspicer. Tá? Gente, esse livro me atiçou. Aliás, Clarice, a aula que eu vou gravar sobre a Catedral Submersa, por causa do que eu li hoje, já vai ter outros elementos, porque assim, as instruções que o Debussy deu para o uso de pedal é tão interessante. Tinha um pianista espanhol chamado Ricardo Viñes, que parece um homem muito inteligente, né? E ele fez a estreia de um monte de obras do Ravel e do Debussy. Isso tudo entre 1913 e 1910. E ele tinha uma técnica de pedal, ele fazia um negócio com pedal, para justamente, né, porque é tão novo o som do piano de Debussy, que ele precisava de um pianista que tivesse esse tipo de criatividade. E o que é mais fantástico, eu consegui achar na internet gravações desse Ricardo Viñes. Sensacional! Sensacional. Nossa, e nós vamos ouvir isso, então, no Debussy. E, Pauline, meus parabéns por você ter feito o trabalho sobre Fanny Mendelssohn. Imagina. Foi um prazer ter tocado, isso sim. As pessoas precisam conhecer a obra dela. Realmente, a música dela é muito interessante. Inclusive, coisas... ela tem um quarteto de cordas muito melhor do que muitos quartetos de cordas famosos do século XIX. Eu sei que vão me jogar pedra agora, mas o quarteto de cordas da Fanny Mendelssohn é muito melhor do que os quartetos do Schumann, por exemplo. Adoro. Mas sabe, é muito melhor. O quarteto do Schumann não tem jeito, entendeu? O quarteto da Fanny Mendelssohn é absolutamente orgânico. Mas, Colarusso, esse ano a gente teve no curso Desvendando, né, a música clássica, falei sobre a Fanny Mendelssohn, né, e também sobre Clara Schumann, e colocamos esse quarteto. E realmente é uma maravilha. Como também a gente vê que tem tantas mulheres que ainda precisam ser descobertas, né? Serem mais ouvidas, não só um resgate assim do lado feminino, dizer, não, música que foi composta por mulher, mas porque a gente está deixando de ouvir músicas muito bonitas, como você está acabando de falar aí, né? Sim. Eu acho que realmente assim e não é só na música, né? Eu acho que as pessoas vão começar a descobrir pintoras também, mulheres, tá? Porque com certeza existem também, tá? Realmente no século XX você já tem muitas compositoras que conseguiram se estabelecer bem, né? Mas no século XIX ainda era tabu, assim como era quando eu era jovem, era um tabu ter alguma maestrina de orquestra, né? Eu me lembro que apareceu uma maestrina israelense regendo a Sinfônica do Estado de São Paulo, chamava Dália Atlas. Todo mundo ficava, mas como que vai ter uma mulher regendo, entendeu? E hoje em dia o que tem de mulher regendo e regendo bem, né?
Tem muitas mulheres excelentes. Tá? E mulheres nas orquestras também, que até pouco tempo era meio restrito só de homens. Um absurdo isso, né? Um absurdo. Né? Você vê que a Filarmônica de Viena, até 10 anos atrás, gente, era proibido ter mulher. É verdade. É verdade. É totalmente maluco, né? Tão recente, né? Pois é, a Filarmônica de Berlim, então a primeira mulher foi aquela clarinetista. Sim, nós colocamos a clarinetista. Não, ela passava nos concursos, né, Colarusso, e daí eles não aceitavam porque diz que o som do clarinete dela não unia, não combinava com o resto do som dos outros clarinetistas. Uma clarinetista fantástica, né? É uma coisa que eu acho um detalhe interessante aqui para as pessoas saberem. Tinha uma orquestra, a Orquestra Filarmônica de Munique, que é uma orquestra muito boa, ela tinha a tradição de fazer todas as provas com biombo. E daí teve uma prova para trombone, e quem passou foi uma mulher. O maestro era o Celibidache. Quando ele viu que era uma mulher, ele falou, não pode ser. Mas ela passou no concurso. Aí o Celibidache ele fez uma pressão tão grande, essa mulher, que é uma trombonista hoje em dia muito famosa, ele só permitiu que ela tocasse segundo trombone, não primeiro trombone. Porque eu não vou. Ele falou exatamente essa frase. Eu não vou reger uma orquestra onde uma mulher é primeiro trombone. Que barbaridade. Tá? Sabe o que aconteceu? A partir desse concurso, nunca mais a Filarmônica de Munique fez concurso com biombo. Ao menos, né? Bom, gente, a conversa está muito gostosa, dá para entrar noite adentro, né? Mas nós temos que, infelizmente, encerrar. Quero agradecer, primeiramente, a tua presença, Colarusso, tão querido, tão amigo, né? Quem poderia imaginar que nós iríamos, vamos supor, catalisar, né, uma forma diferente de nos comunicarmos através dessa pandemia, né? Quem diria agora que esse número expressivo de pessoas assistindo, que não seria possível, porque a gente não teria desenvolvido essa forma nova de se comunicar, né? Então, eu quero dar a palavra à Regina Casilo para encerrar esse encontro, esse bate-papo gostoso que nós tivemos aqui, e lembrar que música é no solar, e o solar é música também, né? Verdade, Clarice. Colarusso, eu estou extremamente feliz e emocionada. Você sabe tudo de música. O que se pergunta, você sabe. Colarusso, você é um gênio. E eu queria deixar, então, o encerramento, não eu, porque eu só tenho que dizer obrigada a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, a minha querida amiga de uma vida, Clarice, que sempre trouxe música para o Solar do Rosário, e eu quero deixar as palavras finais de despedida para o caro mestre Oswaldo Colarusso dizer, então, a despedida. Muito obrigada. Bom, eu agradeço imensamente essa oportunidade, né, de poder conversar. Eu já falei para a Clarice que, assim, eu na minha cabeça, assim, eu não quero, eu realmente encerrei minha carreira de regente. Eu não pretendo mais reger. É uma opção pessoal minha, né? Mas uma coisa que eu não queria nunca parar de fazer era de ensinar. Eu tenho um prazer enorme de ensinar. Eu tive assim, uma sorte muito grande de ter na minha vida professores excelentes. Eu nunca tive um professor ruim. Eu só tive gente muito boa. Desde o primeiro professor que eu tive de teoria, que chamava-se Cláudio Stefan, ele tinha um nível altíssimo. Depois eu trabalhei com o Oswaldo Lacerda, depois eu trabalhei com o Michel Philippot. O Michel Philippot foi o grande professor da minha vida, né? Foi quem realmente me deu todo o contorno que eu tenho que passar para os alunos. Eu gosto demais de ensinar, eu gosto demais de aprender. Essas duas biografias do Debussy, eu fiquei num estado total de euforia, de saber, sabe, coisas, detalhes, né? Que, por exemplo, um exemplo, o primeiro movimento daquela peça La Mer, do Debussy, que chama da Aurora ao Meio-Dia no Mar, na realidade é o nome de um romance que
que o Debussy um dia passou por uma livraria e viu o nome do romance, e ele colocou esse nome no primeiro movimento. Né? Esse tipo de descoberta, assim, isso me dá um prazer muito grande e me dá uma vontade louca de falar para as pessoas: olha só, o Debussy pegou isso aqui, isso aqui, né? Tentar dividir as coisas. Né? Então, realmente, eu agradeço demais esse tipo de oportunidade e agradeço demais essa possibilidade de fazer essas aulas que eu vou gravar no mês que vem e que, quando essa pandemia safada ela for embora, a gente pretende fazer umas coisas, né, enfim, presencialmente e tudo mais, né? Com certeza. Se Deus quiser, vamos fazer muita coisa, Colarusso. Então, nós nos reunimos, né, para fazer uma programação musical no auditório, né, uma semana antes do mundo desabar, né? Foi isso mesmo. Uma semana antes. Né? Março do ano passado. Mas eu queria, então, desejar a vocês uma boa noite. Desculpem cortar, Regina e Colarusso, e dizer que o nosso próximo convidado, no oitavo, falando sobre música, será outro maestro, o Norton Morozovich. Boa noite a todos e até o mês que vem. Um beijo. Beijo, tchau.